Em setembro de 1871, na fazenda São Benedito, interior de São Paulo, o coronel Antônio Ferreira da Silva ergueu o martelo do leiloeiro pela última vez. Mas desta vez, entre os bens a serem vendidos, não havia apenas móveis, terras ou escravos. Havia algo que chocaria até mesmo os homens mais endurecidos daquela época. Sua própria esposa, Dona Helena, estava entre os lotes a serem arrematados. O que levou um dos homens mais poderosos da região a colocar sua esposa no mesmo patamar de propriedade que seus escravos. E como esse leilão macabro terminaria em uma das maiores tragédias que o Vale do Paraíba já presenciou. Esta história real, documentada nos arquivos da Câmara Municipal de Taubaté, revela os horrores de uma sociedade construída sobre a escravidão e o poder absoluto dos coronéis do café. Uma história que poucos conhecem, mas que mudou para sempre a vida de dezenas de pessoas. Se você está acompanhando o canal Sombras da Escravidão, deixe nos comentários de onde você está assistindo e o que achou desta abertura. Sua participação é fundamental para continuarmos contando essas histórias esquecidas do Brasil. Para entender como chegamos a este ponto, precisamos voltar 3 anos no tempo, quando tudo começou com uma dívida de jogo que cresceu como uma praga. O Brasil de 1871 vivia um momento histórico único. A lei do ventre livre acabará de ser promulgada, libertando os filhos de escravos nascidos a partir daquela data. Mas para os fazendeiros do Vale do Paraíba, dependentes totalmente da mão de obra escrava, essa lei representava o início do fim de um sistema que os enriquecera por gerações. Era neste contexto de tensão social e incerteza econômica que homens como o Coronel Silva buscavam escapar da realidade através do jogo. As casas de cartas se multiplicavam pelas fazendas, oferecendo uma válvula de escape para uma elite que sentia o chão se movendo sob seus pés. O que eles não imaginavam era que esse escape se tornaria uma armadilha mortal, capaz de destruir não apenas fortunas, mas vidas humanas de forma literal e irreversível. O coronel Antônio Ferreira da Silva não nasceu na miséria. Herdeiro de uma das maiores fazendas de café do Vale do Paraíba, controlava mais de 200 escravos e 15 mil pés de café quando completou 35 anos. Sua esposa, Helena, filha de comerciantes portugueses, trouxe um dote considerável ao casamento em 1865. Mas Antônio tinha um vício que corroía sua fortuna: o jogo. Nas noites de sábado, a fazenda se transformava em um cassino clandestino. Fazendeiros, comerciantes e até políticos da região se reuniam para partidas que duravam até o amanhecer. Em 1868, uma sequência de colheitas ruins coincidiu com uma maré de azar nas cartas. As dívidas começaram a se acumular. Primeiro, Antônio hipotecou parte das terras. Depois, vendeu 50 escravos. Mas o vício era mais forte que a razão. Helena tentou intervir diversas vezes. Os vizinhos lembram de seus apelos desesperados, suas lágrimas nos encontros sociais. Mas na sociedade patriarcal de 1870, uma esposa não tinha voz, muito menos poder para controlar os bens do marido. O vício do coronel não era apenas uma fraqueza pessoal, mas reflexo de uma sociedade em crise. O café brasileiro enfrentava concorrência internacional crescente, principalmente do café colombiano e centro-americano. Os preços internacionais despencavam enquanto os custos de produção aumentavam. Muitos fazendeiros da região buscavam no jogo uma forma de recuperar rapidamente as perdas, sem perceber que estavam cavando suas próprias covas financeiras. A fazenda São Benedito, que já fora um modelo de prosperidade, começou a mostrar sinais de decadência. Os escravos trabalhavam com menos entusiasmo, sabendo que poderiam ser vendidos a qualquer momento. A Casa Grande, outrora cenário de festas suntuosas, agora ecoava apenas com discussões sobre dívidas e o barulho das cartas sendo embaralhadas. Helena observava tudo isso da janela de seu quarto, pressentindo que o pior ainda estava por vir, sem imaginar que se tornaria protagonista da própria tragédia. Em março de 1871, 6 meses antes do fatídico leilão, a situação havia se tornado insustentável. O coronel devia o equivalente a 300 contos de réis, uma fortuna para a época. Os credores começaram a se impacientar, ameaçando executar a dívida na justiça. Foi neste momento que Antônio tomou uma decisão que chocaria até mesmo seus companheiros de jogo. Durante uma partida particularmente devastadora na fazenda do coronel Joaquim Mendes, ele apostou Helena como garantia de uma dívida de 50 contos de réis. O silêncio caiu sobre a mesa. Mesmo para homens acostumados a tratar seres humanos como propriedade, apostar a própria esposa cruzava uma linha que não deveria ser atravessada. Mas Antônio perdeu a mão. E com ela, perdeu o direito legal sobre sua esposa. Na legislação da época, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes,
mas havia precedentes legais que permitiam sua inclusão em contratos de dívida em casos extremos. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum episódio desta série que está revelando os segredos mais sombrios do Brasil imperial. A notícia da aposta se espalhou como pólvora entre a elite rural. Cartas da época, encontradas nos arquivos da família Mendes, revelam o choque que a notícia causou. Jamais pensei que veria um homem de nossa classe social rebaixar-se a tanto, escreveu a esposa de um fazendeiro vizinho. Se isto é possível, que segurança temos nós, mulheres, diante da loucura de nossos maridos? O caso gerou um precedente legal perigoso. Advogados da região começaram a estudar as brechas jurídicas que permitiriam incluir esposas como garantia de dívidas. O próprio Joaquim Mendes, apesar de ter ganhado Helena no jogo, ficou profundamente incomodado com a situação. Segundo testemunhas, ele passou semanas tentando encontrar uma forma de desfazer a aposta sem perder a face diante dos outros fazendeiros. Mas Antônio, já completamente dominado pelo vício, via na situação apenas mais uma oportunidade de jogar, usando agora a própria esposa como moeda de troca em futuras partidas. Nos meses seguintes, a notícia se espalhou pela região como fogo em pasto seco. O coronel Silva iria leiloar todos os seus bens, incluindo a esposa e as últimas 8 escravas que lhe restavam. Helena se trancou nos aposentos, recusando-se a aceitar seu destino. Cartas encontradas anos depois revelam seu desespero. Meu Deus, como cheguei a este ponto? Serei tratada como animal, vendida como objeto. Prefiro a morte a esta desonra. As 8 escravas, Benedita, Maria, Joana, Luísa, Rosa, Antônia, Esperança, Joaquina, sabiam que suas vidas estavam prestes a mudar novamente. Algumas tinham filhos pequenos que não seriam vendidos junto, pois a lei do ventre livre, promulgada naquele mesmo ano, determinava que as crianças nascidas após 28 de setembro seriam livres. O leiloeiro oficial da comarca, João Batista Ferraz, inicialmente se recusou a conduzir a venda. Apenas após pressão dos credores e garantias legais, concordou em presidir o que ele mesmo chamou de o leilão mais vergonhoso de minha carreira. Durante os meses de preparação, a fazenda se transformou em um espetáculo macabro de visitação. Curiosos vinham de cidades vizinhas apenas para ver a mulher que seria leiloada. Helena era observada como um animal em zoológico, enquanto avaliadores examinavam seu estado de saúde, idade e capacidade reprodutiva. Alguns chegavam a fazer ofertas antecipadas, tratando-a como se fosse gado de primeira qualidade. As escravas passaram por processo similar, mas para elas era uma experiência já conhecida. Benedita, a mais velha do grupo, assumiu uma posição maternal, tentando consolar as mais novas e preparando-as psicologicamente para o que estava por vir. Ela já havia passado por 3 leilões durante sua vida e sabia que a chave para a sobrevivência era não demonstrar fraqueza diante dos compradores. Mantenham a cabeça erguida, dizia às companheiras. Eles podem comprar nossos corpos, mas nossa dignidade é nossa. 15 de setembro de 1871. Um dia que ficaria marcado na memória de Taubaté para sempre. Desde o amanhecer, curiosos de toda a região se dirigiam à fazenda São Benedito. Alguns vinham para arrematar propriedades, outros apenas para testemunhar o espetáculo macabro. O pátio da fazenda foi transformado em um palco de horrores. Uma plataforma de madeira havia sido erguida, onde os lotes seriam exibidos. Móveis, ferramentas, animais e, por fim, seres humanos seriam expostos como mercadorias. Às 10 da manhã, João Batista Ferraz iniciou o leilão com voz trêmula. Primeiro foram vendidos os móveis, depois os animais, as terras. A cada martelo batido, a tensão no ar se intensificava, pois todos sabiam que viria por último. Helena permanecia trancada em seus aposentos, mas as 8 escravas já haviam sido trazidas para o pátio. Vestidas com suas melhores roupas, eram obrigadas a ficar em pé sob o sol escaldante enquanto aguardavam sua vez. A multidão que se aglomerava no pátio da fazenda era um reflexo fiel da sociedade brasileira de 1871. Fazendeiros ricos chegavam em carruagens luxuosas, acompanhados de capangas armados. Comerciantes urbanos vinham a cavalo, carregando bolsas de moedas para possíveis arrematações. Mas também havia gente simples, trabalhadores livres, pequenos proprietários e até escravos alforriados que vinham apenas para testemunhar aquele momento histórico. O clima era de festa mórbida. Vendedores ambulantes ofereciam quitandas e bebidas à multidão. Crianças brincavam entre as carruagens enquanto seus pais discutiam os preços dos lotes. Jornalistas de 3 jornais diferentes tomavam notas, sabendo que estavam presenciando algo que marcaria a época.
Um fotógrafo de Santos havia sido contratado para documentar o evento, mas suas placas fotográficas se perderiam misteriosamente anos depois, como se alguém quisesse apagar para sempre o registro visual daquele horror. Meio-dia. O momento mais aguardado e temido havia chegado. Ferraz anunciou o início do leilão dos bens humanos, como constava no edital oficial. Benedita, de 28 anos, foi a primeira. Mãe de 3 filhos, trabalhava na Casa Grande há mais de uma década. O lance inicial de R$800 mil rapidamente subiu para R$1 conto e R$200 mil. Foi arrematada por um fazendeiro de Lorena que a separaria definitivamente de sua família. Maria, de apenas 16 anos, causou uma disputa acirrada entre 2 compradores. Seus R$1 conto e R$500 mil representavam o preço de uma jovem saudável, boa para o trabalho doméstico e para gerar futuros escravos, uma realidade brutal da época. Uma a uma, as mulheres foram sendo vendidas. Joana, Luísa, Rosa, Antônia, Esperança e Joaquina. Cada nome representava uma vida destroçada, uma família separada, sonhos interrompidos. Os valores arrecadados, mesmo altos para a época, não cobriam nem metade das dívidas do coronel. Restava apenas um lote, Helena. O processo de leilão das escravas seguia um ritual cruel e desumanizante. Cada mulher era obrigada a subir na plataforma, onde era examinada como gado. Os compradores verificavam dentes, músculos, cicatrizes. Perguntavam sobre habilidades específicas, experiências anteriores, estado de saúde. Algumas eram forçadas a demonstrar suas capacidades. Maria teve que mostrar como bordava, Rosa provou sua habilidade na cozinha preparando um doce na hora. Benedita, ao ser vendida, dirigiu um olhar carregado de ódio para o coronel Silva. "O senhor vai pagar por isso", murmurou entre dentes, palavras que apenas as outras escravas conseguiram ouvir. Sua revolta silenciosa plantaria a semente do que aconteceria horas depois. Joaquina, a mais velha do grupo, aos 45 anos, foi vendida por um preço menor devido à idade, mas sua experiência como parteira tornava valiosa. Durante toda sua exposição na plataforma, ela manteve os olhos fixos em Helena, como se prometesse não abandoná-la naquele momento de maior vulnerabilidade. 3 horas da tarde. O sol estava no auge quando Ferraz, com a voz embargada, anunciou: lote final, Dona Helena Ferreira da Silva, 28 anos, esposa do devedor. Um murmúrio percorreu a multidão. Mesmo para os padrões da época, aquilo era inédito. Helena foi conduzida à plataforma por 2 capangas, vestindo um simples vestido preto, os olhos vermelhos de tanto chorar. O lance inicial foi de 5 contos de réis, um valor astronômico que refletia tanto a singularidade da situação quanto o status social de Helena. Apenas 3 homens se atreveram a participar da disputa: o coronel Joaquim Mendes, que havia ganhado Helena no jogo, o comerciante português José da Silva Prado, e, surpreendentemente, o próprio padre da região, Padre Antônio dos Santos. A disputa se intensificou rapidamente. 7 contos, 9 contos, 12 contos de réis. A multidão assistia em silêncio sepulcral a este teatro de horrores. Foi quando aconteceu algo inesperado. A presença do padre na disputa causou escândalo mesmo entre os espectadores mais calejados. Padre Antônio dos Santos, de 52 anos, era conhecido por suas tendências progressistas e seus sermões contra os excessos da escravidão. Sua participação no leilão gerou especulações imediatas. Estaria ele tentando salvar Helena comprando-a para depois libertá-la? Ou teria sucumbido aos mesmos vícios dos homens que costumava condenar em seus sermões? Helena, na plataforma, parecia uma estátua de mármore. Seus olhos, outrora brilhantes e cheios de vida, agora pareciam vazios, como se sua alma já tivesse abandonado o corpo antes mesmo da venda ser concluída. Algumas mulheres na multidão começaram a chorar, comovidas com a situação. Mas os homens permaneceram impassíveis, tratando aquela como mais uma transação comercial. O coronel Silva observava tudo de longe, já completamente embriagado, alternando entre momentos de aparente arrependimento e risadas maníacas quando os lances subiam de valor. Joaquina, a última escrava vendida, havia permanecido no pátio mesmo após ser arrematada. Quando viu Helena na plataforma, algo dentro dela se rompeu. Aos 45 anos, havia perdido 6 filhos vendidos ao longo da vida. Não conseguiu suportar ver uma mulher livre passar pela mesma humilhação. "Não!" gritou Joaquina, rompendo as cordas que a amarravam. "Chega de vender gente como bicho." Sua revolta foi o estupim. Outros escravos presentes, tanto os que estavam sendo vendidos quanto os que acompanhavam seus senhores, se levantaram em revolta simultânea.
Em questão de minutos, o pátio se transformou em um campo de batalha. Benedita conseguiu se libertar e subiu na plataforma para proteger Helena. Maria atacou seu comprador com uma pedra. O caos se instalou enquanto alguns fazendeiros gritavam ordens e outros fugiam apavorados. O coronel Silva, bêbado e desesperado, sacou uma pistola e disparou para o alto, tentando restabelecer a ordem. Foi o segundo erro fatal de sua vida. A revolta não foi espontânea como parecia. Durante as semanas anteriores ao leilão, Joaquina havia estabelecido contato secreto com outros escravos da região através da rede clandestina de comunicação que existia entre as fazendas. Havia um plano. Se a situação se tornasse insuportável, todos se rebelariam simultaneamente. O sinal seria dado quando Helena fosse colocada na plataforma, o momento que simbolizava o ápice da desumanização. Rosa, uma das escravas mais jovens, havia conseguido esconder uma faca de cozinha entre suas roupas. Esperança carregava pedras nos bolsos. Antônia havia soltado secretamente as cordas que amarravam várias outras escravas durante o tumulto dos primeiros leilões. O que os fazendeiros viram como uma explosão de raiva irracional era, na verdade, uma ação coordenada de resistência, planejada por mulheres que decidiram que não aceitariam mais passivamente ser tratadas como objetos. A presença de Helena na plataforma, uma mulher branca sendo leiloada, foi o catalisador que mostrou que todos, independente da cor, poderiam ser reduzidos à condição de mercadoria. O tiro foi interpretado como uma declaração de guerra. Os escravos em revolta se armaram com pedras, pedaços de madeira, facões de cortar cana. Os fazendeiros responderam com suas armas de fogo. Em 20 minutos de confronto, o resultado foi devastador. Joaquina, a mulher que iniciou a revolta, foi uma das primeiras a morrer, atingida por um tiro no peito. Benedita foi espancada até a morte. Maria conseguiu escapar para o mato, mas foi capturada dias depois e executada sumariamente. Helena, em meio ao caos, tentou fugir, mas foi alcançada por uma bala perdida que perfurou seu pulmão. Morreu nos braços de Rosa, uma das escravas que tentava protegê-la. Ao final do confronto, o saldo era aterrorizante: 7 mortos, incluindo Helena e 5 das 8 escravas leiloadas. Apenas Rosa, Esperança e Antônia sobreviveram, gravemente feridas. O coronel Silva, responsável por toda aquela tragédia, foi encontrado morto em seus aposentos no dia seguinte, aparentemente por suicídio. A violência do confronto superou tudo que a região já havia presenciado. O coronel Joaquim Mendes, tentando proteger seu investimento em Helena, acabou sendo ferido por uma facada no braço direito. O comerciante português José da Silva Prado foi pisoteado pela multidão em pânico e ficou com sequelas permanentes. 3 fazendeiros menores foram feridos gravemente, e um deles perdeu um olho após ser atingido por uma pedrada. O mais chocante foi a reação da multidão de curiosos. Muitos, em vez de ajudar a conter a violência ou socorrer os feridos, aproveitaram o caos para saquear os bens que ainda não haviam sido leiloados. Móveis, objetos de valor, até mesmo gado foi roubado durante o tumulto. A ganância revelou-se mais forte que qualquer senso de humanidade ou ordem social. Quando as autoridades finalmente chegaram ao local, 3 horas após o início dos confrontos, encontraram um cenário apocalíptico: corpos espalhados pelo pátio, poças de sangue misturadas à terra vermelha, e os destroços de uma sociedade que havia perdido completamente o controle de seus próprios vícios e contradições. As notícias do massacre se espalharam rapidamente por todo o país. Os jornais da época, mesmo controlados pelas elites, não puderam ignorar a barbárie ocorrida em Taubaté. O Correio Paulistano escreveu: os acontecimentos de Taubaté demonstram até que ponto pode chegar a degradação moral quando não há limites para a propriedade humana. O caso gerou debates acalorados na Câmara dos Deputados e influenciou diretamente as discussões sobre a abolição da escravatura. Muitos historiadores consideram o massacre de Taubaté como um dos fatores que aceleraram o processo abolicionista no Brasil. As 3 sobreviventes, Rosa, Esperança e Antônia, foram declaradas livres por um juiz comovido com a tragédia. Rosa passou o resto da vida contando a história do leilão, garantindo que aqueles horrores não fossem esquecidos. A fazenda São Benedito foi abandonada e permaneceu vazia por décadas. Os moradores locais diziam escutar gritos e lamentações vindos do antigo pátio, especialmente nas noites de setembro. O impacto político do massacre foi imenso. O deputado Joaquim Nabuco, então com apenas 22 anos, fez seu primeiro discurso abolicionista na Câmara citando especificamente os eventos de Taubaté. Como podemos nos chamar de nação civilizada? Questionou ele, quando permitimos que mulheres sejam vendidas como gado e que a resistência a tal barbaridade seja punida com morte.
Suas palavras ecoaram por todo o parlamento e foram reproduzidas em jornais de várias províncias. A Igreja Católica também foi profundamente afetada. A participação do padre Antônio dos Santos no leilão gerou uma investigação interna que resultou em mudanças na política eclesiástica sobre escravidão. O próprio Papa Pio IX, ao tomar conhecimento dos eventos, enviou uma carta pastoral condenando a escravidão e instruindo o clero brasileiro a trabalhar ativamente pela abolição. Rosa, uma das sobreviventes, tornou-se uma das primeiras mulheres negras a ser recebida oficialmente no Palácio Imperial, quando foi condecorada pela princesa Isabel em 1875 por sua coragem em tentar salvar Helena. Em 1888, quando a Lei Áurea foi assinada, Rosa estava presente na cerimônia no Rio de Janeiro. Aos 52 anos, ela representava não apenas sua própria liberdade, mas a memória de todas as mulheres que morreram naquele setembro trágico de 1871. O massacre de Taubaté de 1871 não foi um evento isolado na história brasileira, mas sim o reflexo mais brutal de um sistema que por mais de 3 séculos transformou seres humanos em mercadorias. O que presenciamos naquela fazenda São Benedito foi o ápice da desumanização, uma sociedade onde a propriedade humana havia se tornado tão naturalizada que um homem pôde apostar sua própria esposa em uma mesa de cartas, e ninguém questionou a legalidade do ato. A tragédia de Helena e das 8 escravas revela as camadas mais profundas de uma violência sistêmica que não se limitava aos chicotes e grilhões. Era uma violência simbólica, psicológica, que reduzia pessoas a números em inventários, a valores em contos de réis, a objetos de negociação entre homens que se consideravam civilizados. Quando analisamos os documentos da época, encontramos uma linguagem que normalizava o inaceitável. As atas dos leilões descreviam seres humanos com a mesma objetividade usada para catalogar gado: idade, condições físicas, habilidades específicas, valor reprodutivo. Essa linguagem não era apenas burocrática. Ela era constitutiva de uma mentalidade que precisava desumanizar para justificar a exploração. O caso do Coronel Silva representa milhares de outros coronéis que, embriagados pelo poder absoluto sobre vidas humanas, perderam qualquer referência moral. O vício do jogo era apenas a superfície de uma corrupção muito mais profunda. A corrupção de uma sociedade inteira que havia perdido a capacidade de reconhecer a humanidade nos outros. A presença de Helena na plataforma de leilão representa uma dimensão particularmente cruel da escravidão brasileira: a instrumentalização do corpo feminino. As mulheres, fossem brancas ou negras, livres ou escravizadas, eram reduzidas às suas funções reprodutivas e domésticas em uma sociedade profundamente patriarcal. O fato de Helena ter sido leiloada junto com as escravas revela que, mesmo entre as mulheres livres, a liberdade era sempre condicional, sempre dependente da proteção masculina. Na legislação da época, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes, um eufemismo legal que as colocava em situação apenas ligeiramente superior à dos escravos. Para as 8 escravas, a violência era multiplicada. Elas enfrentavam não apenas a opressão racial e de classe, mas também a opressão de gênero. Benedita, Maria, Joana, Luísa, Rosa, Antônia, Esperança e Joaquina carregavam em seus corpos as marcas de uma tripla exploração, como negras, como mulheres e como escravas. A resistência organizada por Joaquina representa um marco na história das mulheres brasileiras. Aos 45 anos, ela havia perdido 6 filhos vendidos ao longo da vida, mas encontrou forças para liderar uma revolta que, mesmo terminando em tragédia, mostrou que nem mesmo as mais oprimidas aceitariam passivamente a desumanização absoluta. Essa dimensão de gênero da escravidão brasileira é frequentemente negligenciada nos livros de história, mas foi fundamental para entender como a violência se estruturava. As mulheres escravizadas eram simultaneamente força de trabalho, objetos sexuais e máquinas reprodutoras de novos escravos. Sua resistência tinha que ser, necessariamente, múltipla e complexa. O Brasil de 1871 vivia uma contradição fundamental. Queria ser reconhecido como uma nação civilizada pelas potências europeias, mas mantinha o maior contingente de escravos do mundo. O massacre de Taubaté expôs essa contradição de forma brutal, mostrando ao país e ao mundo que por trás da fachada imperial se escondia uma barbárie sem limites. A promulgação da Lei do Ventre Livre, naquele mesmo ano, era uma tentativa de modernizar gradualmente o país sem abalar as estruturas de poder. Mas eventos como o de Taubaté demonstravam que a escravidão havia criado uma mentalidade tão arraigada que resistia a qualquer mudança, por mais moderada que fosse. A presença do padre Antônio dos Santos no leilão, disputando a compra de Helena, simboliza a hipocrisia de uma sociedade que professava valores cristãos enquanto praticava os mais cruéis atos de desumanização. A Igreja Católica, que deveria ser guardiã da moral e dos valores humanos,
estava profundamente comprometida com o sistema escravagista. Padres possuíam escravos, batizavam crianças que seriam vendidas anos depois, ofereciam conforto espiritual a senhores que açoitavam seus cativos. O padre participando do leilão não era uma aberração, mas o reflexo fiel de uma instituição que havia abandonado seus princípios fundamentais em nome da manutenção do status quo. O impacto psicológico da escravidão não se limitava apenas aos escravizados. Ela corrompeu também os senhores, criando uma mentalidade autoritária, violenta e desumanizante que se estendia a todas as relações sociais. O coronel Silva, ao apostar a própria esposa, demonstrava como a lógica da propriedade humana havia contaminado até mesmo os vínculos mais íntimos. Em uma sociedade onde pessoas eram coisas, todas as relações se transformavam em relações de poder e dominação. A família patriarcal, celebrada pelos historiadores conservadores como célula fundamental da sociedade brasileira, revelava-se uma estrutura autoritária onde o poder absoluto do patriarca se estendia sobre esposas, filhos e escravos indistintamente. A economia cafeeira do Vale do Paraíba dependia inteiramente da exploração de mão de obra escrava. Mas essa dependência criará uma armadilha. Os fazendeiros viviam em constante tensão entre a necessidade de manter seus escravos produtivos e o medo de suas revoltas. O massacre de Taubaté mostrou como essa tensão poderia explodir de forma devastadora. A revolta liderada por Joaquina não foi espontânea. Foi o resultado de décadas de acumulação de ódio, ressentimento e desejo de liberdade que encontraram no leilão de Helena o catalisador para uma explosão de violência que poucos previram, mas que todos temiam secretamente. A rede de comunicação clandestina entre os escravos das diferentes fazendas, revelada durante a investigação posterior ao massacre, demonstrava que a resistência escrava era muito mais organizada e sofisticada do que os senhores imaginavam. Joaquina não era apenas uma mulher desesperada agindo por impulso. Ela era uma líder que havia articulado uma rede de resistência capaz de coordenar ações simultâneas em diferentes propriedades. Essa organização revelava uma inteligência política e uma capacidade de articulação que desmentiam completamente os estereótipos racistas sobre a suposta inferioridade intelectual dos africanos e seus descendentes. A brutalidade da repressão que se seguiu à revolta também é reveladora. Os fazendeiros não reagiram apenas para conter uma rebelião. Eles reagiram com o ódio de quem viu suas fantasias de controle absoluto desmoronarem. Maria, capturada dias depois da revolta, foi executada sumariamente, sem julgamento, como um exemplo para outros escravos que ousassem se rebelar. Essa execução extrajudicial mostrava que, por trás da fachada legal do império, prevalecia a lei do mais forte, a justiça privada dos coronéis que não toleravam qualquer questionamento de sua autoridade. O suicídio do coronel Silva, encontrado morto em seus aposentos na manhã seguinte ao massacre, representa o colapso de um mundo. Ele não se matou apenas por remorso ou culpa. Ele se matou porque sua realidade havia desmoronado completamente. O homem que se considerava dono de vidas humanas viu suas propriedades se rebelarem, viu sua esposa morrer em seus braços, viu sua autoridade ser contestada da forma mais radical possível. Para um homem criado na lógica da dominação absoluta, essa experiência foi literalmente insuportável. A cobertura jornalística do massacre revelou as divisões profundas na sociedade brasileira. Jornais conservadores tentaram minimizar o evento, tratando como um caso isolado de violência rural. Mas jornais mais progressistas viram no massacre a prova de que a escravidão havia chegado a um ponto de insustentabilidade moral e social. O Correio Paulistano, ao escrever que os acontecimentos de Taubaté demonstram até que ponto pode chegar a degradação moral quando não há limites para a propriedade humana, estava fazendo mais do que reportar uma notícia. Estava oferecendo um diagnóstico sobre o estado moral da nação brasileira. O impacto político do massacre foi profundo e duradouro. Joaquim Nabuco, então com apenas 22 anos, fez seu primeiro discurso abolicionista na Câmara dos Deputados citando especificamente os eventos de Taubaté. Como podemos nos chamar de nação civilizada, questionou ele, quando permitimos que mulheres sejam vendidas como gado e que a resistência a tal barbaridade seja punida com morte? Suas palavras ecoaram por todo o parlamento e foram reproduzidas em jornais de várias províncias, mostrando como um evento local poderia ter repercussões nacionais quando tocava nos pontos mais sensíveis da consciência nacional. A Igreja Católica também foi profundamente afetada pelo escândalo. A participação do padre Antônio dos Santos no leilão gerou uma investigação interna que resultou em mudanças na política eclesiástica sobre escravidão. O próprio Papa Pio IX, ao tomar conhecimento dos eventos através de relatórios enviados pelo Núncio Apostólico, enviou uma carta pastoral condenando a escravidão e instruindo o clero brasileiro a trabalhar ativamente pela abolição. Essa intervenção papal representou uma mudança significativa na posição oficial da Igreja, que até então havia sido ambígua em relação à escravidão. Rosa,
uma das 3 sobreviventes do massacre, tornou-se uma figura emblemática da resistência escrava. Declarada livre por um juiz comovido com a tragédia, ela dedicou o resto de sua vida a contar a história do leilão e do massacre, viajando por diferentes cidades e falando em igrejas, praças e até mesmo em salões da elite abolicionista. Sua narrativa, sempre carregada de emoção e detalhes vívidos, tocava até mesmo os corações mais endurecidos e converteu muitas pessoas à causa abolicionista. Em 1875, ela se tornou uma das primeiras mulheres negras a ser recebida oficialmente no Palácio Imperial, quando foi condecorada pela princesa Isabel por sua coragem em tentar salvar Helena. O testemunho de Rosa também nos permite entender a dimensão humana da tragédia que frequentemente se perde nos relatos históricos. Ela contava como Helena, nos últimos momentos de vida, murmurou palavras de perdão para as escravas, reconhecendo que elas também eram vítimas do mesmo sistema que a havia levado àquela situação degradante. Esse gesto de solidariedade entre mulheres de diferentes raças e classes sociais, no momento mais extremo da desumanização, representa um vislumbre de humanidade em meio à barbárie sistemática. A fazenda São Benedito, abandonada após o massacre, tornou-se um símbolo poderoso da decadência do sistema escravagista. Durante décadas, permaneceu vazia, com a Casa Grande se deteriorando lentamente sob a ação do tempo e das intempéries. Moradores locais relatavam fenômenos estranhos, gritos e lamentações que pareciam vir do antigo pátio onde ocorreu o leilão, especialmente nas noites de setembro. Essas histórias, embora possam parecer supersticiosas, revelam como a memória da tragédia permaneceu viva na consciência popular, resistindo aos esforços de esquecimento das elites locais. O massacre de Taubaté também teve repercussões internacionais. Correspondentes estrangeiros enviaram relatos detalhados para jornais europeus e norte-americanos, contribuindo para a deterioração da imagem do Brasil no exterior. O país, que tentava se projetar como uma nação moderna e civilizada, viu-se exposto como uma sociedade bárbara onde as violações mais elementares dos direitos humanos eram não apenas toleradas, mas legalmente sancionadas. Essa pressão internacional foi um fator importante no processo que levaria à abolição da escravatura 17 anos depois. A análise econômica do massacre revela também as contradições do sistema escravagista. O coronel Silva, ao tentar saldar suas dívidas através do leilão, demonstrava como a escravidão, longe de ser um sistema econômico eficiente, havia se tornado uma armadilha financeira. Os altos valores gastos na compra e manutenção de escravos, combinados com a baixa produtividade resultante da falta de incentivos, criavam um ciclo vicioso de endividamento que levava muitos fazendeiros à ruína. O vício do jogo era apenas um catalisador que acelerava um processo de decadência econômica já em curso. A participação de ex-escravos alforriados como espectadores do leilão adiciona outra camada de complexidade ao evento. Essas pessoas, que haviam conquistado sua liberdade através de diferentes meios, compra, testamento, alforria condicional, encontravam-se numa posição ambígua, livres, mas ainda marcadas pela experiência da escravidão, cidadãos de segunda classe numa sociedade que continuava a negar a humanidade plena aos descendentes de africanos. Sua presença no leilão representava tanto a possibilidade de ascensão social quanto a fragilidade de sua condição, sempre ameaçada pela possibilidade de retorno ao cativeiro através de mecanismos legais ou extralegais. O papel dos vendedores ambulantes e comerciantes que transformaram o leilão numa festa mórbida revela como a mercantilização havia contaminado todos os aspectos da sociedade brasileira. Esses pequenos empresários viam no sofrimento humano apenas uma oportunidade comercial, vendendo quitandas e bebidas para uma multidão que se divertia com o espetáculo da degradação. Essa atitude não era excepcional. Era o reflexo de uma sociedade onde o lucro havia se tornado o valor supremo, capaz de justificar qualquer atrocidade. A tentativa posterior de apagar os registros fotográficos do evento, as placas fotográficas do fotógrafo de Santos desapareceram misteriosamente anos depois, demonstra como as elites brasileiras sempre tentaram controlar a narrativa histórica, eliminando evidências que pudessem comprometer sua versão edulcorada do passado. Essa prática de apagamento histórico se estendeu por décadas, com muitos documentos sobre escravidão sendo deliberadamente destruídos após a abolição, numa tentativa de construir uma memória nacional que minimizasse os horrores do período escravagista. A sobrevivência de Esperança e Antônia, as outras 2 escravas que escaparam do massacre junto com Rosa, nos permite compreender diferentes estratégias de resistência e adaptação. Esperança emigrou para São Paulo, onde se tornou lavadeira e conseguiu juntar dinheiro suficiente para comprar uma pequena casa. Antônia permaneceu na região, trabalhando como doméstica para famílias da cidade, mas sempre mantendo contato com Rosa e participando das atividades da comunidade negra local.
Suas trajetórias mostram que, mesmo em condições adversas, as mulheres negras foram capazes de construir estratégias de sobrevivência e até mesmo de ascensão social, desmentindo narrativas que as retratam apenas como vítimas passivas. A influência do massacre na literatura brasileira também merece destaque. Vários escritores da época, incluindo Machado de Assis, fizeram referências diretas ou indiretas ao evento em suas obras. Em Memorial de Aires, Machado criou personagens que claramente se inspiraram nas figuras de Helena e das escravas de Taubaté, explorando temas como a degradação moral da elite escravagista e a resistência dos oprimidos. Castro Alves, em alguns de seus poemas abolicionistas, fez referências explícitas ao leilão maldito de Taubaté, transformando o evento em símbolo literário da crueldade da escravidão. O desenvolvimento do movimento abolicionista após o massacre mostrou como eventos traumáticos podem catalisar mudanças sociais profundas. Sociedades abolicionistas se multiplicaram pelo país, organizando palestras, publicando panfletos e arrecadando fundos para a compra de alforrias. Rosa tornou-se uma das oradoras mais requisitadas desses eventos, e sua narrativa emocional do massacre converteu milhares de pessoas à causa abolicionista. Sua habilidade retórica, desenvolvida através de anos de prática, desmentiu estereótipos sobre a suposta incapacidade intelectual das mulheres negras. A análise jurídica do caso revela as ambiguidades e contradições do sistema legal brasileiro da época. Embora o leilão de Helena tenha sido tecnicamente legal, baseado em precedentes que permitiam a inclusão de esposas como garantia de dívidas em casos extremos, ele chocou até mesmo juristas conservadores. Vários pareceres legais foram escritos após o evento, questionando a validade de tais precedentes e propondo mudanças na legislação civil. Essas discussões contribuíram para as reformas legais que gradualmente ampliaram os direitos das mulheres casadas ao longo do século XIX. A repercussão do massacre nas comunidades escravas de todo o país foi imediata e profunda. Relatos de época descrevem como a notícia se espalhou através das redes clandestinas de comunicação, inspirando tanto revoltas quanto fugas em massa. Fazendeiros de várias regiões reportaram aumentos significativos na indisciplina de seus escravos, forçando-os a reforçar a vigilância e, em alguns casos, a negociar melhores condições de trabalho. O massacre havia quebrado o mito da submissão natural dos escravos, mostrando que a resistência violenta era sempre uma possibilidade real. O impacto na comunidade portuguesa do Brasil também foi significativo. José da Silva Prado, o comerciante português que participou do leilão e foi ferido durante o massacre, tornou-se uma figura controvertida em sua comunidade. Muitos portugueses, especialmente os comerciantes urbanos que dependiam menos da mão de obra escrava, começaram a questionar publicamente a participação de seus compatriotas no sistema escravagista. Essa divisão interna da comunidade portuguesa contribuiu para o enfraquecimento político dos grupos pró-escravagistas. A trajetória posterior da família Silva também é reveladora das consequências de longo prazo do massacre. Os filhos do coronel, órfãos e arruinados, foram criados por parentes distantes que os mantiveram longe da região de Taubaté. O estigma associado ao sobrenome os perseguiu por décadas, forçando alguns a mudarem de nome. Essa experiência mostrou como a violência da escravidão acabava por destruir também as famílias dos senhores, criando ciclos de trauma que se perpetuavam por gerações. A memória popular do massacre permaneceu viva muito além da abolição da escravatura. Nos anos 1930, durante as pesquisas do folclorista Mário de Andrade, foram coletadas várias cantigas e histórias orais que faziam referência ao leilão sangrento de Taubaté. Essas narrativas populares, transmitidas oralmente por décadas, preservaram aspectos do evento que não aparecem nos documentos oficiais, oferecendo uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos. A análise do massacre de Taubaté nos permite compreender como a escravidão não foi apenas um sistema econômico, mas uma forma total de organização social que corrompeu todas as dimensões da vida brasileira. Ela criou uma mentalidade autoritária, violenta e desumanizante que se estendia muito além das relações entre senhores e escravos, contaminando as relações familiares, religiosas, políticas e sociais. O Brasil contemporâneo ainda carrega cicatrizes dessa experiência histórica, e eventos como o massacre de Taubaté nos ajudam a compreender as raízes profundas dos problemas sociais que ainda enfrentamos. Em 1888, quando Rosa estava presente na cerimônia de assinatura da Lei Áurea no Rio de Janeiro, ela representava não apenas sua própria liberdade, mas a memória de todas as mulheres que morreram naquele setembro trágico de 1871. Aos 52 anos, ela havia dedicado 17 anos de sua vida a manter viva a memória do massacre, garantindo que Helena, Joaquina, Benedita, Maria e todas as outras vítimas não fossem esquecidas pela história oficial. Sua presença naquele momento histórico simbolizava a vitória final da resistência sobre a opressão
da humanidade sobre a barbárie, da memória sobre o esquecimento. A história não pode ser esquecida, pois quem esquece o passado está condenado a repeti-lo. O massacre de Taubaté nos ensina que a desumanização do outro é sempre um processo gradual, que começa com a normalização de pequenas violências e pode terminar nas piores atrocidades. Nos ensina também que a resistência é sempre possível, mesmo nas circunstâncias mais adversas, e que a solidariedade entre os oprimidos pode ser mais forte que todas as forças da opressão. Acima de tudo, nos ensina que a dignidade humana é inegociável, e que sociedades que permitem sua violação acabam por destruir a si mesmas no processo.